aí, gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Antes da gente iniciar a nossa aula, se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, ativa o sininho para sempre receber as notificações de vídeo. Tem vídeo toda semana aqui no canal, tá? Deixa seu like e o principal, assistam às propagandas, que é dessa forma que vocês me ajudam aqui no canal. E o fato de eu falar sempre no início do vídeo tá me ajudando bastante, tá? Porque muita gente às vezes nem sabe, então por isso que eu sempre bato nessa tecla para vocês assistirem as propagandas, que é dessa forma que vocês conseguem me ajudar, tá? Hoje a gente vai fazer aquele maiô branco que eu postei na aba comunidade, muita gente falou que queria, então eu vou estar fazendo ele. Depois também vou fazer aquele de florzinha, tá? Então, que agora tá chegando o verão, né? Tem que fazer bastante coisa de verão, né? Já tem bastante coisa no canal, mas vamos fazer ainda mais para que vocês consigam ter um leque aí de opções. Eu vou estar usando linha Anne, o novelo dá para fazer, tá? Dá e sobra. E vou estar usando agulha 1,75, quem não tiver, usa a agulha 2. Eu vou estar mostrando a gente vai trabalhar com square na parte de cima, então precisa do tamanho que a pessoa usa, PMG, tá? E medida de quadril precisa também, e o tamanho que a pessoa usa de parte de baixo, se é PM ou G, e o tamanho que ela quer atrás, né? Se é pequeno, médio ou grande. Lembrando que lá na playlist dicas tem um vídeo em que eu mostro as partes de trás, o tamanho pequeno, o médio e o grande, tá? No mais é isso, vamos fazer então o nosso maiô. Eu já fiz aqui um dos seios, eu penei, meu Deus, pra chegar nesse tamanho aqui, tá? Pra poder entender, porque o da foto, ele era um tamanho P. Então, eu tive que fazer um square um pouquinho diferente pra chegar no tamanho M, que é o que eu vou fazer, tá? Que é o meu tamanho. E aí, então, eu vou mostrar como no caso assim, ó, pra fazer o tamanho P, a gente vai iniciar, vocês vão iniciar direto fazendo esses pontos altos com correntinha de separação, tá? Pro tamanho M, vocês vão fazer igual o meu, e o tamanho G só vai ter uma carreira a mais, depois que quando chegar lá no final, eu mostro, tá? Então, a gente vai iniciar aqui, a gente vai trabalhar com 3 squares, e eu vou iniciar aqui, opa, bati ali sem querer, minha gente. Vamos iniciar dando uma laçada na linha, e eu vou fazer 5 correntinhas. 1, 2, 3, 4 e 5. Feitas 5, vou colocar a minha agulha lá naquele primeiro, que quando a gente empurra, fecha. E vou fechar com um ponto baixíssimo, formando um círculo, tá? E agora, a gente vai trabalhar dentro do círculo. Pra quem tá fazendo o tamanho M, vai iniciar fazendo ponto baixo, que nem eu vou fazer. Quem for iniciar, quem for fazer tamanho P, já vai iniciar com ponto alto e correntinha. Então, o tamanho P já inicia assim, ó, fazendo 4 correntinhas. E aí, começa a trabalhar dentro do círculo, ó, fazendo um ponto alto. Sempre fazendo um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto, tá? Aqui, pro tamanho P, vocês vão fazer até formar 12 buraquinhos, tá? 12 quadradinhos, tá? No tamanho M e no tamanho G, a gente vai fazer isso depois, mas primeiro a gente vai trabalhar ponto baixo. A gente vai trabalhar aqui, ó, dentro do círculozinho, 16 pontos baixos, tá? Tamanho M e tamanho G. Então, vamos fazendo aí, ó, os pontinhos baixos. Essa carreirinha, essa primeira carreira lá, bem chatinha. Tem que ir fazendo os pontos baixos e dando uma puxadinha, ó, pra que caiba todos os pontos, tá? Vou fazer aqui os meus 16 e aí eu volto. Fiz os meus 16 pontos baixos, aí vou no primeiro pontinho baixo que eu fiz e vou fechar a carreira com um ponto baixíssimo, tá? E essa linha aqui inicial, a gente pode dar uma puxadinha que ela dá uma fechadinha maior nesse buraquinho que fica. Aí, agora, essa próxima carreira, somente tamanho M e tamanho G vão fazer, porque o tamanho P já iniciou fazendo essa carreira de ponto alto e correntinha, tá? Então, aqui a gente vai iniciar com 4 correntinhas para ser um ponto alto e uma correntinha, tá? Aqui vão formar 16 buraquinhos, tá? Para tamanho M e tamanho G, para o tamanho P ficou 12. Aqui a gente vai fazer sempre sem pular nenhum ponto. Então, aqui no próximo ponto, eu já faço o meu ponto alto. Aí, faço uma correntinha sem pular nenhum ponto, aqui no próximo, faço um ponto alto. Uma correntinha, não pulo nenhum ponto, venho aqui no próximo livre e faço um ponto alto, tá? A gente vai dando a volta fazendo dessa forma.
vai formar aqui 16 buraquinhos. Chegando aqui no final, eu volto para finalizar e iniciar a próxima carreira. Cheguei aqui no final, eu já tenho 15 buraquinhos, e para formar o último é só fazer uma correntinha. Venho aqui na terceira correntinha que eu iniciei, tem que sobrar uma para ser a correntinha de separação, tá? E fecho com um ponto baixíssimo. Então, aqui eu tenho os 16 quadradinhos que eu preciso, tá? Tamanho M e tamanho G, tamanho P ficou com 12. Agora, a gente vai vir aqui, ó, onde tem essa correntinha, e vou fazer um ponto baixíssimo para entrar nesse buraquinho. E a gente vai trabalhar com ponto alto duplo aqui, a gente vai fazer 3 pontos altos duplos em um, igual quando a gente faz 3 pontos altos em um, tá? Vou iniciar aqui com 3 correntinhas, 1, 2, 3, laço a linha 2 vezes, venho no mesmo espaço, passo a agulha, puxo, passo pelas 2 primeiras laçadas e passo pelas 2 primeiras laçadas, fiquei com 2. Laço a linha 2 vezes, venho no mesmo buraquinho, peraí que tinha um pelinho ali. Venho no mesmo buraquinho, puxo a linha, passo pelas 2, passo pelas 2, fiquei com 3, passo por todas, tá? Aqui a gente já fez 3 pontos altos duplos em um. Vou fazer 3 correntinhas, 1, 2, 3. Laço a linha 2 vezes e venho aqui no próximo buraquinho. Insiro a agulha, puxo, passo pelas 2 primeiras laçadas, passo pelas 2 primeiras. Agora, a partir daqui, a gente sempre vai ficar com 4 na agulha para depois fechar, tá? Então, aqui eu já tô com 2. Laço a linha 2 vezes, venho no mesmo buraquinho, passo pelas 2 primeiras, passo pelas 2 primeiras, fiquei com 3. Laço 2 vezes novamente, que é o último ponto, venho no mesmo buraquinho, puxo, passo pelas 2 primeiras, passo pelas 2 primeiras, fiquei com 4. Agora, eu fecho todas, tá? E assim que a gente vai indo. Vou fazer mais uma vez. Faço 3 correntinhas, 1, 2, 3, que é a correntinha de separação. Laço a linha 2 vezes, venho no próximo buraquinho. Passo a agulha, puxo, passo pelas 2 primeiras, passo pelas 2 primeiras. Laço 2 vezes, vou no mesmo buraquinho, ó. Passo pelas 2, passo pelas 2. Laço novamente o último ponto, venho no mesmo buraquinho. Passo pelas 2, fiquei com 4, fecho todos. 3 correntinhas de separação, e assim vai indo. Vai formar 16 conjuntinhos assim, tá? Quando chegar aqui no último, eu volto para finalizar e iniciar a última carreira, tá? No P vai formar 12 buraquinhos, 12 conjuntinhos assim, tá? MG vai formar 16. Cheguei aqui no final, formei os meus 16 conjuntinhos, fiz 3 correntinhas. Aí, vou vir aqui, ó, nesse primeiro conjuntinho que a gente fez e fecho com um ponto baixíssimo, tá? Tamanho P ficou com 12, M e G ficaram com 16. Agora, tem aqui essas 3 correntinhas. Ó, na primeira, eu vou fazer um ponto baixíssimo e na segunda também, para centralizar, tá? Vou fazer agora 3 correntinhas, venho aqui, ó, no próximo buraquinho e fecho com um ponto baixo. Pro tamanho P, vai ter apenas uma, tá? Então, façam uma e esperem. Tamanho MG vai ter 2. Então, fiz uma, faço mais uma agora. 3 correntinhas, venho no próximo buraquinho e fecho com ponto baixo. Então, o tamanho P ficou com uma argolinha, tamanho MG com 2. Agora, eu vou pular aqui pra próxima, aqui, e vou fazer 11 pontos altos. Todos os tamanhos vão fazer 11 pontos altos, tá? Então, venho aqui e começo. 1, 2, vou fazer rapidinho para poder continuar. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Se precisar dar uma puxadinha, ó. 8, 9, 10 e 11. A gente vai formar 4 pontos, tá? Essa aqui é a primeira. Fiz os 11 pontos altos, venho no próximo buraquinho aqui, né? Eu falo buraquinho que é onde tem as correntinhas, tá? Ó, venho solto, fecho com um ponto baixo. Então, o tamanho P vai ser sempre assim, vai ter apenas uma argolinha e aí vai fazer a ponta, tá? Porque vocês têm 12 conjuntinhos. Tamanho MG vai ser sempre 2. Então, aqui vou novamente fazer as 2 argolinhas.
uma, duas, três correntinhas, venho no próximo buraquinho aqui e fecho com um ponto baixo. 3 correntinhas, venho aqui no próximo e fecho com um ponto baixo. E aqui, novamente, começo os 11 pontos altos, tá? E assim vai indo. Chegando aqui no final, vou fazer os meus últimos 11 pontos altos, daí eu volto, tá? Tamanho P e M vai terminar com uma carreira só. Eu vou mostrar como é que faz no G para fazer mais uma carreira, tá? Porque senão, desse tamanho assim, fica pequeno pro tamanho G. Cheguei aqui no final, tá? O tamanho M vai ficar assim, tamanho P vai ficar igual, só que com uma argolinha só em cada tamanho, porque tem apenas 12 conjuntinhos, que é para ser menor mesmo, tá? Então, feito os últimos 11 pontos altos, a gente vem aqui onde tem aquele ponto baixíssimo que a gente fez e finaliza a carreira com um ponto baixíssimo, tá? Tamanho P e tamanho M, daí pode cortar a linha e passar por dentro da laçada, que o primeiro square a gente faz inteiro. Aí, tamanho G é só continuar, ó. Tem aqui 3 correntinhas, vamos caminhar fazendo um ponto baixíssimo na primeira e um ponto baixíssimo na segunda. Aí, aqui vai virar apenas uma argolinha, faz 3 correntinhas, vem na próxima argolinha e fecha com um ponto baixo. E aqui faz daí ponto alto sobre ponto alto, 11 pontos altos, fez os 11 pontos altos, vem na primeira argolinha, fecha com um ponto baixo, faz 3 correntinhas, fecha com ponto baixo na outra e novamente vai fazendo ponto alto sobre ponto alto, tá? Aí, aqui, então, eu vou cortar a linha e passar por dentro da laçada, vou fazer o próximo square, quando chegar na última carreira, eu volto pra gente tá fazendo a união, tá? Vou voltar nesse próximo e daí no outro também pra fazer a união de cima. Fiz aqui o segundo square, tá? Na última carreira, então, fiz as 2 argolinhas, que é o que eu precisava, tá? Lembrando que é o tamanho M, tá? Quando for tamanho G, tem mais uma carreira, então, é quando for na última carreira, tá? E aqui nós temos 11 pontos altos. Então, a gente sempre, quando for fazer a união, vai fazer 6 pontos altos, tá? Que o número 6 é o ponto alto que sobra, que é o ponto alto do meio, no caso. Vou pegar agora aqui, fiz 6 pontos altos, vou pegar aquele meu square pronto e vou no 6º ponto, ó. 2, 4, aqui no 6º ponto. Eu insiro a agulha e vou fazer um ponto baixo, ó. Depois de fazer o 6º ponto nesse que a gente tá trabalhando. Fiz aqui o ponto baixo, volto pro que eu tô trabalhando e faço mais 5 pontos altos pra fechar aqueles 11, que é o que a gente precisa, tá? Então, aqui, ó, 8º ponto, ponto 9, 10 e 11. Fiz os 11, vou vir aqui no buraquinho, fecho com um ponto baixo. Agora, tem as 3 correntinhas, então, eu faço apenas uma correntinha. Venho aqui na minha argolinha, nessa pronta, ó, fecho com um ponto baixo, faço uma correntinha, volto aqui pro meu trabalho, no próximo buraquinho e fecho com um ponto baixo. Faço uma correntinha, venho aqui na próxima argolinha, fecho com um ponto baixo. Faço uma correntinha, volto aqui pro meu trabalho e fecho com um ponto baixo. E agora, tem a outra ponta. Então, aqui, vou fazer novamente os 6 pontos altos. 2, 3, 4, 5 e 6. E vou fazer a mesma coisa, a mesma união. Venho aqui no pronto, no 6º ponto, 2, 4, aqui no 6º. Faço um ponto baixo para fixar, volto aqui pro meu e faço os 5 pontos altos que faltam para chegar aos 11. 2, 3, 4 e 5. E aí, continuo o meu trabalho normal até terminar esse square. Vai ter ainda 2 pontas aqui para terminar, ó. E assim, ele fica presinho, ó. A gente prendeu aqui na ponta, prendeu aqui, ó, no meio, nas 2 argolinhas, tá, ó. No caso, que o meu tem 2 argolinhas, mas o tamanho P e o tamanho G vai ter apenas uma, tá, pra fixar. E aqui na outra ponta também. Aí, é só terminar o square, aí vocês vão fazer mais um square, quando chegar na última carreira eu volto
pra gente fechar essa ponta aqui de cima, ó. Pra fazer essa união aqui de cima pra fazer o formato do seio, tá? Cheguei aqui nessa etapa, tá? Fiz aqui, tô na última carreira, fiz as 2 argolinhas, fiz 6 pontos altos. Vou pegar aqui no meu 6º ponto, 2, 4. No 6º, faço o pontinho baixo, igual que eu fiz ali na outra união, tá? Volto aqui pro meu, fazendo os 5 pontos altos restantes. 2. Esse aqui eu vou fazer rapidinho, porque é o mesmo que eu já fiz ali com vocês, a mesma união, tá? Eu quero mostrar a parte do meio ali pra vocês. 1, 2, 3, 4 e 5. Fechei com um pontinho baixo, vou unir aqui as argolinhas. Ó, igual eu fiz ali quando a gente foi unir o 2º square. Eu quero mostrar a parte do meio. Aqui, unir a 2ª argolinha. Vou fazer aqui, ó, os 6 pontos altos novamente. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Ó, fiz a primeira união, tá? Agora, fiz os 6 pontos altos novamente, da 2ª pontinha. E aqui, ó, tem onde eu uni os 2 primeiros squares. Aqui, ó, dá pra ver que tem um pontinho baixo. Então, eu só vou inserir minha agulha aqui mesmo, onde tem esse pontinho baixo, e faço um ponto baixo, tá? Bem ali no mesmo lugar que eu fiz a união anteriormente. Volto aqui pro meu e faço os 5 pontos altos que faltavam. A diferença aqui é só que a gente vai unir 2 vezes. A gente vai unir novamente daí as argolinhas e novamente a outra ponta. Vai ficar somente uma ponta sem nada, ó. 2, 3, 4, 5. E aqui eu vou unir as argolinhas novamente, ó. Faço uma correntinha, venho aqui no outro square, fecho na primeira argolinha com ponto baixo. E agora, volto pro meu, fechando. Novamente, vou na próxima argolinha, que aqui no meu são 2, né? E volto aqui pro meu, faço uma correntinha e fecho aqui no meu. E agora, a última união é a da outra ponta, ó. Deixa eu fazer aqui novamente os 6 pontinhos altos. 3, 4, já vou mostrar pra vocês como é que fica, tá? Só vou fazer essa última união. 5 e 6. Feito os 6 pontos altos, venho aqui na última ponta, ó, 2, 4. No 6º ponto, fecho com ponto baixo e aí continuo, ó. A gente fez a união 2 vezes, ó, tá? Aí, fica desse formatinho aqui de triângulo, formatinho de seio que a gente precisa. Aí, continuo aqui, até terminar o meu square. Terminar, vocês vão fazer o outro seio da mesma maneira, tá? Feito os 2, daí a gente volta pra já fazer aqui a parte do cordão de baixo. E aí, o acabamento em volta já com os cordões de cima, pra essa parte de cima já ficar pronta e a gente ir pra parte de baixo.